Vou perguntar baixinho para não te fazer passar vergonha. Como a gente faz um relacionamento durar? Como faz, gente? Alguns dias eu fiz 28 anos de casado. 28 anos. No dia 26 de outubro de 1991, eu beijei a Beth, minha esposa, pela primeira vez e nunca mais beijei outra boca. Olha só! É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Bora lá? Sejam bem-vindos ao nosso Pode Namorar, a Arte da Conquista. Hoje é o nosso episódio sobre isso. É o quarto episódio, como fazer um relacionamento durar. Eu só tenho um pedido para fazer para você. Um só. Por favor, dá um like nos episódios. Eu só quero estender para outras pessoas a oportunidade de ouvir material da igreja. E quando você curte, isso aí o algoritmo leva a outras pessoas. Só te peço isso, por favor. Tá bom? Então vamos lá na dica de número 1 para fazer o seu relacionamento durar. Queria começar falando sobre ter novas experiências juntos. Uma das maneiras mais eficazes de fazer um relacionamento durar, eu queria que vocês soubessem que é desenvolver experiências novas juntos. Posso dizer para vocês, tá bom? Eu tenho capacidade de falar sobre isso depois de 28 anos. É sair da rotina, é experimentar coisas novas juntos, é aprender uma nova habilidade, é viajar junto para um lugar diferente, é visitar um museu, é dar um passeio no centro, é conhecer uma nova culinária, é ir num outro restaurante, é assistir um filme sem ser somente em casa na Netflix, é ir num cinema, é cozinhar algo, é aprender a cozinhar caso não saiba. Olha, isso faz uma grande diferença em um relacionamento. Muitas vezes na vida de um solteiro encontra, beija, fala um monte de coisa e pronto, acabou. E a rotina chega. Eu queria que vocês olhassem para Jesus Cristo. Olha para Ele. Ele no seu relacionamento com os apóstolos, você vê pescando, você vê caminhando em alguns lugares, dando um jeito de arrumar comida, você vê ele atravessando de barco de um lugar para o outro, você o vê no meio das multidões, você vê alimentando as multidões, você vê ele despachando as multidões, você vê ele conversando com um em particular, você vê ele subindo com 3 em particular num monte, os outros devem ter ficado curiosos do que estava acontecendo. Você vê um movimento na vida de Cristo imenso. Por quê? Para não cair na rotina o relacionamento, para não ficar cansativo com seus apóstolos. Era uma novidade a cada dia uma novidade. Então, faça isso no seu relacionamento, que vai ser muito interessante. A dica de número 2, você já ouviu falar de escuta 360 graus? Essa é uma das coisas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, muito difícil. Eu queria dizer para vocês que é difícil. É você ter um feedback de pessoas de total confiança, mas tem que ser pelo menos 5 pessoas para você fazer a junção das informações e saber quem é que está errado. Porque talvez você pense uma coisa sobre você e é o seu direito, porém a sua percepção pode estar totalmente errada a seu respeito. Então você pode pegar sua sogra, o seu cunhado, sua cunhada, seu sogro, amigos mais próximos, mas pessoas que ao conversar com elas, você fala, eu preciso que você seja completamente honesto. E você então faz 1 ou 2 perguntas, mas uma pergunta é a respeito do meu relacionamento. O que você acha que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo de errado? E coleta essas informações. Não, fala com a pessoa que não precisa te falar olhando nos seus olhos naquele momento, que talvez ela fique sem graça, que pode te mandar uma mensagem por áudio, alguma coisa desse tipo. E você coleta pelo menos 5 informações. Você então tem a visão do seu redor, das percepções de terceiros. E se mais de 2 opiniões, mais de 2 coisas se tornam iguais, saiba,
uma verdade está aparecendo sobre você. Queria te dizer que dói, tá? Dói pra burro, mas dói demais saber de algumas coisas a nosso respeito. Mas isso nos ajuda a ter uma dimensão e mudar algumas coisas. E não é com a pessoa que você namora, não, tá? São com pessoas próximas. Dica de número 3. Pequenos gestos de carinho faz muita diferença. Pequenos gestos. O gesto de um abraço gostoso, de um bilhete no bolso, dentro de um livro, o preparar alguma coisa, o levar uma surpresa, o levar um chocolate, o mandar uma mensagem num horário diferente, a demonstração de carinho, a demonstração de cuidado, qualquer coisa desse tipo que seja inovadora, que seja criativa, que seja legal. Olha, isso faz muita diferença para que as coisas se promovam para o seu bem, para o seu próprio bem, para o bem-estar do seu namoro, do seu relacionamento. Isso faz muita diferença. Pequenos cuidados, pequenos gestos, pequenos detalhes. Queria que você parasse por um momento agora e pensasse o que eu poderia fazer de simples, mas que mostrasse que eu tenho preocupação sincera com o outro, com quem eu estou querendo namorar ou com quem eu já namoro. Pensa em alguma coisa. Um pequeno detalhe, um reconhecimento de algo, o chegar num horário diferente na porta da pessoa, se for o caso, e simplesmente falar, olha, eu só vim para te dar um abraço, somente isso, estou indo embora. Estão percebendo? São coisas tão delicadas que despertam uma sensibilidade tão grande que não há como a pessoa não se apaixonar por você a cada dia. A cada dia. Detalhes. Eu queria levar vocês até Elias. Vocês se lembram? Elias teve um grande problema com uma mulher lá chamada Jezabel, os adoradores de outros deuses. Elias fica completamente amargurado, completamente triste, sobe uma montanha, fica isolado, e a gente sempre escuta, né, que veio um trovão, veio raio, veio vento, veio um monte de confusão. Nada chamava a atenção de Elias. Mas de repente vem uma voz mansa e delicada. Isso fez diferença na vida dele. Isso fez muita diferença. O Senhor teve o cuidado de falar com ele com delicadeza e mansidão e cuidado. E isso mudou a vida de Elias. Você pode fazer isso também. Isso pode mudar muito, mas muito mesmo. Não pense que não faz diferença coisas pequenas, porque faz diferença. Não pense que você não surpreenderá a pessoa, que você somente surpreenderá o outro com coisas grandes, com um grande gasto de dinheiro. Detalhes. Como diria Roberto Carlos, detalhes, sei lá, de nós dois, como é que é? Detalhes tão pequenos de nós dois. Faz tanta diferença que vocês não queiram nem imaginar. Eu preciso chamar o Sincerão. Não, eu preciso. O Sincerão tem que chegar aqui agora. Peraí. Por favor, não pense que esse tipo de coisa só pode ser feito no início. E eu queria dizer que a grande maioria das pessoas no início do relacionamento surpreende o outro, faz coisas inovadoras, coisas fantásticas, enfia a mão no bolso, compra presentes. Eu estou falando isso com o passar dos anos, com o passar do tempo. Isso solidifica, isso cria estrutura, isso cria raízes. Tem namoro que é uma chatice. Avalia se você está namorando, avalia, por favor, se você está fazendo a mesma coisa e semana após semana vai se transformar numa coisa maçante, chata. A tendência do amor acabar e virar somente uma rotina é grande. E você vai levar esse hábito para o seu casamento. E eu já imagino, olha o Sincerão,
O rapaz deitado no sofá, passando de canal, assistindo uma série, a moça lá mexendo no seu celular, cada um de um lado, vivendo de aparência, vivendo de qualquer jeito. Aprenda as coisas pequenas e os detalhes pequenos. Esse daqui, a quarta dica, eu já vou no sincerão direto. Não, essa daqui eu já vou. Essa daqui é uma das mais perigosas que pode existir e uma das que mais aflige aqueles que são egoístas, aqueles que são perversos com o outro, aquele que quer acabar e destruir. Eu quero te dizer que essa quarta dica é uma das que mais destrói vidas, perspectivas, e eu preciso ser sincero em conversar isso com você. E se você detectar esse problema, isso precisa ser resolvido rápido. Eu preciso que você entenda isso. A quarta dica, e ela é fundamental, se chama preservar a individualidade. Antes de se relacionar, da pessoa relacionar com você, ela tinha uma vida. Ela tinha amigos, ela tinha amigas, ela tinha uma rotina, ela tinha uma vida. Manter essa individualidade para que a pessoa respire, para que a pessoa viva, para que a pessoa tenha as suas próprias amizades, os seus próprios relacionamentos, isso é crucial e fundamental, e isso é um fator estruturante de alguém que cresceu. Olha, eu queria dizer de uma forma muito sincera, o sincerão está aqui. Se a pessoa não permite com que você tenha a sua individualidade, o seu tempo, os seus amigos, a sua forma de agir, essa pessoa não te ama, ela tem você como uma posse, tem você como um objeto. Essa pessoa vai te roubar vida. Pense, se você não consegue controlar os seus ciúmes, se você tem que tomar conta da vida particular do outro, repense o seu relacionamento, repense a sua vida. Se o outro não te dá espaço, repense a sua vida. Se eu não consigo, de forma alguma, confiar em quem eu digo que eu amo, se eu não consigo confiar, te digo, isso não é namoro, é alguma outra coisa, mas não é amor. É posse, é domínio, é qualquer coisa desse tipo, mas não é amor. Então, dê espaço para o outro crescer, evoluir. Isso é tão legal, isso é bonito quando a gente percebe que o outro voou. Sister Marjorie, que era esposa do presidente Hinckley, vocês podem procurar aí, vocês vão encontrar facilmente. Ela falava que uma das coisas mais marcantes do presidente Hinckley é que ele deu a ela asas para voar. Nossa, o dia que eu li isso eu achei tão fantástico. Asas para voar. Dê asas para que o outro voe. Os nossos relacionamentos, eles precisam ter um amálgama, uma massa para juntar, de forma com que exista respeito, carinho. E quando essa pessoa está com a outra pessoa, ela está por amizade e não por nenhum outro motivo. Por isso que a pessoa tem o direito de voar. E eu te digo que muitas das pessoas que eu vi trair umas às outras não foi porque a pessoa deu liberdade. Foi porque ela aprisionou o outro. E nessa prisão, ela começa a lidar com o outro de uma forma mais anônima, mais cuidadosa, mais às escondidas. E aí, nesse ambiente, propicia acontecer aquela coisa do o proibido que é gostoso, o proibido que é sedutor. Então, aprenda a confiar. Se você não confia, isso é outra coisa, mas não é amor. Então, por favor, pense bastante nisso. Renove, é a quinta dica. Renove os seus compromissos regularmente.
O que é isso, Reginaldo? Tenha datas específicas nas quais vocês podem comemorar juntos. Como eu falei no início para vocês, dia 26 de outubro de 1991 foi o primeiro beijo que eu dei na Beth. E isso foi muito bacana e foi muito marcante na minha vida. E eu acho que eu já contei esses dias para trás, lá em Contagem, quando eu contei para o pessoal de Contagem. Eu tentei muitas vezes com a Beth. A Beth tinha acabado um relacionamento, ela não queria nada comigo. Ela me deu 5 nãos, só para vocês saberem. E eu fui ali. Fui. Ela tinha acabado o relacionamento e ela chorava no meu ombro aqui, ó, sobre o outro. Eu falei, chora, filha. Chora mesmo. Pode chorar. E eu a ouvia, e eu queria dar um tapa naquele cara de ódio dele, e falava alguma coisa, ela me dava fora, ela dava as justificativas, e eu tentava. Até que um dia eu comecei a perceber que ela estava muito diferente comigo. Ela já tinha aberto a guarda, eu já estava com muita proximidade, a coisa já estava bem íntima, estava bem gostosa. Eu já percebia que saía somente de uma amizade, o olhar já era diferente. E a gente estava na casa de umas amigas, era no fundo da casa, então tinha um corredor, e na hora de ir embora, eu corri, abri os braços, e quando ela estava vindo, eu falei, você só sai daqui se me dá um beijo. E isso foi em 1991. E isso é uma coisa que a gente renova como um compromisso. E isso foi importante para mim. Isso foi importante para nós. Preciso dizer para vocês que vocês terão momentos difíceis, terão brigas. Se alguém te falar que você não vai brigar, que não vai ter desacordo, é mentira. São 2 seres pensantes, 2 seres que pensam. Então, eu queria te dizer que faça do momento de fazer as pazes algo prazeroso, algo de renovação, algo de vibrar, algo de ser feliz. Resolva tudo, converse sobre tudo. E quando chegar em um acordo, morreu aquele assunto. Ele não volta mais, ele não ressuscita mais. Precisamos entender que existem coisas que elas devem morrer. Mas para isso você precisa esgotar tudo. E depois que esgotou, precisa entender que é muito mais gostoso fazer as pazes do que a briga em si. Porque tem relacionamento que ele é tão tóxico, que ele é tão aflitivo, que é tão bom quando está brigando, porque aí a pessoa tem um espaço para ela respirar, tem as amigas ou os amigos nos quais ele pode encontrar para jogar o futebol, sair com as amigas no shopping. Nesse momento de briga, que é um momento agradável. E aí fazem as pazes, porque diz que há um amor, mas não é amor nenhum, não. É dependência emocional um do outro. É um monte de coisa que está acontecendo. É tóxico, é uma doença, é um movimento ruim. E aí o que acontece? Depois se briga pelo mesmo motivo. Briga pela mesma coisa. Se volta no mesmo assunto. Discute sobre a mesma coisa. Por favor, deixa isso de lado, deixa isso para lá, esgota tudo e que seja muito legal fazer as pazes, que seja gostoso mesmo, que seja rico, que seja maravilhoso. Vou caminhar para o fim agora, pode acreditar, estamos chegando no fim. Eu queria muito te pedir uma coisa, tem muita gente sem material, sem conteúdo no domingo. Imagina você aí domingo à tarde, às vezes não tem um material ou conteúdo legal para ler, para ouvir. Tem tanta besteira nesse mundo, a internet, as mídias, tá cheia de tanta porcaria, e eu não sei se vocês já perceberam que são tão poucas coisas produtivas, legais, de cunho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então eu só queria te pedir, por favor, curta esse podcast. Se puder compartilhar com alguém, simplesmente que o algoritmo entende, mais pessoas podem ter algo legal para ouvir no domingo.
algo legal para ouvir nos seus momentos onde está indo para a faculdade, voltando do trabalho. É só isso que eu estou pedindo para vocês. Se vocês puderem, por gentileza, peço encarecidamente. Não estou ganhando nada com isso não, somente estou querendo estender um conteúdo legal para alguém. Nessa semana também ninguém mandou perguntas. Gostaria muito se você pudesse colocar nos comentários aqui desse podcast o que você gostaria que eu conversasse com vocês a respeito de namoro, de relacionamento. Faça a pergunta aqui, coloca nos comentários ou me manda no particular também, no privado, não tem problema. Mas eu queria te responder. Essa semana ninguém me mandou pergunta, eu fiquei triste. Então eu escolhi esse tema, mas é muito bom ouvir vocês. Me manda, eu faço questão de ouvir vocês. Faço questão de procurar material, de ler e de responder. Indo para o finalmente agora, eu vou dar a última dica, que é a 6ª dica. Hoje eu vou dar 6 dicas para vocês. Tenha posicionamentos claros. Tenha posicionamentos completamente claros. O que é isso, Reginaldo? Por exemplo, eu vou com vocês lá em 1 Nefe, no capítulo 7. Aquele momento onde Leí pede que os seus filhos voltassem a Jerusalém e que trouxesse moças, porque os filhos precisavam casar, tá certo? Então, esse momento que é legal, onde Nefe e os seus irmãos voltam lá e convence. Olha que bacana. O Ismael chega para ele e fala assim, mas nós estamos indo para onde? Uma terra prometida. O que a gente pode levar? Não pode levar nada, só junta as coisas aí e vamos embora. Que segurança que você dá que vai dar tudo certo? Não temos segurança nenhuma. Vocês estão percebendo? E a gente começa a entender, no 1 Nefe capítulo 7, lá no versículo 4, começa a dizer que transmitimos a ele a palavra do Senhor. No versículo 5 fala que o Senhor enterneceu o coração de Ismael, mas enterneceu depois que ouviu. Ele falou, ele se posicionou muito bem. No versículo 6, depois fala que andando pelo deserto, houve uma revolta. E os irmãos de Nefe, como sempre, caçaram confusão com ele, se volta contra ele. E vira aquela confusão danada. Quando eles começam a discutir, no versículo 8, Nefe se posiciona diante da briga. Nefe assume uma postura. Nefe defende o que é certo. O posicionamento é fundamental para mostrar caráter, mostrar força. Então Nefe se volta contra os seus irmãos mais velhos, e naquela época era uma ordem patriarcal. O filho mais velho tinha direitos grandes sobre isso, por isso que tem uma revolta com Nefe. E Nefe, no versículo 8, fala, como não haveis dado ouvido às palavras do Senhor, ele começa a inquirir os seus irmãos, ele se posiciona mesmo. Os irmãos o prendem, faz aquela confusão que vocês conhecem muito bem. E se você vai lá no versículo 19, aí aqui agora fala, uma das filhas de Ismael e também a minha mãe imploraram aos meus irmãos. Você percebe que nesse posicionamento, que nessa firmeza, da forma de agir de Nefe, de tudo que ele relata, essa moça já havia se encantado por ele, tanto que implora por ele. A palavra, o verbo usado é implorar. Não é só pedir, opa, não é só separar uma briga. Essa moça já estava encantada por ele, encantadíssima, encantada por Nefe. Alguém que se posicionava, alguém que conversava, alguém que dava bronca, alguém que mostrava para o que tinha vindo. E isso daqui eu não estou falando só para os homens serem assim. O posicionamento tem que ser claro. Posicionamento a respeito do que acredita, posicionamento de padrões, o posicionamento de até onde o namoro e a intimidade nesse namoro vai. Esses posicionamentos precisam ser muito claros
para delimitar exatamente até onde pode chegar, o que pode ser feito. E essa firmeza, isso cria um vínculo forte. Isso dá ao outro o desejo de ser melhor também, de crescer, de progredir. Isso encanta moças, isso encanta rapazes. Posicionamento claríssimo. E aí quando a gente chega lá no capítulo, estou aqui indo lá para chegar no capítulo 16 de 1 Nefe, no versículo 7 fala: e aconteceu que eu, Nefe, tomei para esposa uma das filhas de Ismael. Adivinha quem é que ele tomou por esposa? A que implorou por ele. Não se diz, tá? Não se relata isso, mas a coisa é óbvia. A coisa é muito clara. E a vida deles seguiu, e Nefe viveu feliz, mesmo estando no deserto, mesmo com todas as dificuldades do mundo. Se posicionar de forma clara com relação a domingo estaremos na igreja. Eu tenho um chamado, esse é o momento de eu fazer o meu chamado, outro momento eu estarei com você. Eu não posso hoje, porque eu já assumi um compromisso com o meu bispo. Olha, eu vou tal dia no templo. São posicionamentos, está percebendo? Os quais, através da sua firmeza, o outro vê, poxa vida, esse ou essa ama a Deus. E nesse posicionamento, mudanças vão acontecendo, maturidade vai ocorrendo. Queria muito dizer, se você se relaciona com uma pessoa e você é firme, e o outro somente te segue, o outro abandona chamados na igreja para estar contigo, o outro muda totalmente a sua agenda, queria que você soubesse que está faltando um posicionamento diante de Deus. Tem um posicionamento diante dos seus olhos. A eternidade é muito mais do que isso. A eternidade é muito mais do que amar você somente. Deus precisa estar nessa história. Um posicionamento claro a respeito de Deus precisa existir. E isso vai ajudar muito para que o relacionamento de vocês se torne eterno. Porque depois, quando cair na mesmice, a pessoa vai optar pelo que ela sempre quis, que é uma zona de conforto sem nenhum compromisso, nem contigo, muito menos para com Deus. Eu espero que tenha ajudado vocês esse podcast de hoje. Pode namorar. A Arte da Conquista foi o nosso 4º episódio. Muitíssimo obrigado a todos e mande a sua sugestão aqui nos comentários. Faço questão de no próximo episódio respondê-lo. Um abraço a todos. Meu nome é Reginaldo e como eu sempre encerro dizendo, beije com moderação.